graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Hoje meditaremos em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, a carta à igreja de Tiatira. Eu quero ler essa carta e é um alerta para nós, cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Essas cartas que são escritas às igrejas, as 7 igrejas daquele tempo, mas às igrejas, que possamos ter vigilância, que possamos guardar o nosso coração em Deus, estar nele, conectados a Ele na videira verdadeira. E aquele que está ligado a Ele produzirá bons frutos. Aquele que está ligado a Ele vai se reter naquilo que o Senhor ensinar, naquilo que o Senhor tem ensinado, naquilo que o Senhor tem mostrado, que é o caminho. O caminho existe só um, que é Cristo Jesus. E é muito mais profundo do que você receber a Jesus Cristo como seu Senhor em um dia. É você recebê-lo como seu Senhor e você prosseguir dia após dia, tendo Ele como seu Senhor. E se Ele é Senhor, aquilo que Ele te ensina, aquilo que Ele te exorta, repreende, você precisa obedecer. E aqueles que retiverem o que Deus fala e guarda no coração e pratica aquilo que Deus fala e que possamos cumprir. Só por nós mesmos, nós não conseguiremos vencer esse mundo. Se você tentar vencer o pecado sozinho, vencer as dificuldades dessa vida sozinho, você não vai conseguir. Mas quando você reconhece que você depende do Senhor Jesus, que você precisa dele, que você precisa, não tem outra palavra, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Cristo até o fim, que será o início da eternidade. Na verdade, a eternidade já começou para cada um de nós que estamos aqui vivos. E nós precisamos de Cristo em todo o tempo, porque sem Ele não há salvação, não há meio de salvar-se a si mesmo. Nós somos falhos, mas Jesus Cristo não foi, não é e nunca será falho. E Ele é o Cordeiro Santo, que nós venhamos meditar nisso. Vou orar e após ler a mensagem. Querido Deus, obrigada, Senhor, por podermos estar na Tua presença. Obrigada pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Senhor, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, que possamos compreender a mensagem que o Senhor quer nos ensinar hoje, em nome de Jesus Cristo, e guardá-la no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta carta à igreja de Tiatira, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Jesus Cristo, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha.
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero deixar bem claro que aqui o Senhor está falando a uma igreja. E ele diz: eu conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. É uma igreja que trabalha na obra de Deus. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O que Jesus tinha contra essa igreja é que ela tolerava Jezabel, mulher que se dizia profetiza e ensinava, só que ensinava o errado, enganando os servos de Deus. E eles se prostituíam comendo o sacrifício da idolatria. Para Deus, a idolatria é uma prostituição. A gente vê isso quando Deus manda que o profeta dele case com uma prostituta, para dizer que o povo de Israel estava se prostituindo, estava adulterando com outros deuses, adorando a outros deuses. Mas Deus amava tanto o povo de Israel que ele receberia o povo de Israel de volta, se eles se arrependessem. E se eles se arrependerem, o Senhor os receberá de volta. Deus, ele não quer que a gente se prostitua com outros deuses, adorando a outros deuses, tendo no nosso coração um ídolo. Exatamente essa palavra, um ídolo. A gente vê muito em vários lugares, tem até os idols, que em inglês a palavra ídolo, que não muda, é a mesma palavra, mas que nós criamos, seres humanos, que nós adoramos tanto, adoramos, reverenciamos, amamos. Idolatria é amor excessivo. Se você for parar no dicionário, a idolatria é você amar excessivamente algo ou alguém. Então precisamos ter o cuidado daquilo que temos amado mais. O que você tem amado mais. Que você possa parar e pensar. Hoje, ao despertar, ainda acordando, eu ouvi a palavra como se estivesse falando acerca do inferno, literalmente isso. E eu ainda fiquei meditando naquilo que eu ouvi, tentando trazer, e o Senhor começou a ministrar acerca da palavra dele no meu coração, ministrar quando nós deixamos de anunciar a mensagem. Quem é a mensagem? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é o caminho e a vida. E nós precisamos anunciar a verdade, a palavra. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Quando nós deixamos de anunciar a palavra, Jesus, vidas estão indo para o inferno. E foi isso que o Senhor estava ministrando no meu coração mais cedo pela manhã. E aí eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer aqui para meditação. E o Senhor me trouxe esse capítulo, a quarta, carta, até dá um trava-língua, mas a quarta carta que foi escrita para as igrejas. E o Senhor me falou acerca da idolatria, e não é de hoje que eu trago essa palavra aqui. O Senhor tem chamado ao arrependimento pelo pecado da idolatria. Nós precisamos ter no nosso coração somente um Deus, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós que já conhecemos Jesus, se confessamos com a nossa boca, mas no nosso coração ele não é o primeiro, ele não é o amado, desejado da nossa alma. Não o amamos, como diz lá em Êxodo 20, amá-lo com toda a nossa alma, a nossa força e o nosso entendimento. Nós
precisamos parar tudo e ir para o Senhor, pedir a ajuda de Deus. Ontem meditamos em Juízes, capítulo 10, se eu não me engano, quando o povo de Israel mais uma vez se voltou para deuses, mas não alguns, para vários, de várias regiões. E o Senhor falou, olha, quando eles clamaram pedindo socorro, o Senhor falou, olha, eu já quando vocês me clamavam, eu voltava, eu levantava um juiz sobre vocês, mas vez após vez vocês se voltavam para a idolatria, vocês adoravam outros deuses, basta, não vou mais. E aí o povo de Israel se arrepende e eles tiram os ídolos do meio deles. Eles tiram aquelas imagens e esculturas do meio deles. E aí a gente vê no capítulo 11, Deus levantando um juiz, Deus levantando alguém para ajudar Jefté, um homem, para ajudar a libertar o povo de Israel, de quem estava oprimindo, dos filisteus. Nós precisamos nos lembrar que Deus ele é tardio no irar-se, mas ele é o justo juiz. E o juízo dele vem, ele não pesa na mão, ele não tem prazer na morte do ímpio. E ele, muito mais além, ele tem prazer em derramar da misericórdia dele. Tanto que aqui nesse versículo diz, no versículo 21 desse capítulo 2 de Apocalipse, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, ou seja, o juízo do Senhor. Se não se arrependerem das suas obras, o juízo virá, se não se arrependerem. Deus já deu tempo de arrependimento, e Deus está falando, não se arrependeram. Mas o Senhor está dando como se fosse mais uma chance, dizendo, e porei eles numa cama, junto com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem. Deus está dando mais uma chance de arrependimento. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Como eu disse, Deus é o justo juiz. Ele não dá em excesso o peso, o juízo. Ele dá segundo as nossas obras. E ele é tardio no irar-se. E ainda que ele se ire e ele fale, eu vou mandar o juízo, ele é tão grande em misericórdia que ele está disposto a voltar atrás na palavra de juízo e perdoar a todo aquele que se arrepender. Que você possa compreender essa palavra hoje. Igreja do Senhor. Porque essa palavra não é dita para os que estão no mundo, é dita para a igreja do Senhor. Conhece Deus a obra, o serviço, a fé, a paciência e as últimas obras que são maiores que as primeiras. A igreja que está trabalhando na obra de Deus, mas que tem tolerado Jezabel, que tem tolerado os ensinos de Jezabel, a idolatria. Que possamos nos arrepender, que possamos exortar, ensinar a cada um que Deus nos coloca para ensinar o caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Amém? Não se pode colocar outro fundamento, não se pode colocar outro fundamento. Quem te direciona precisa ser o Espírito de Deus, o Espírito Santo que foi colocado dentro de nós. E o caminho que nos leva para a vida é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a vida, ele é a própria vida. Sem ele, sem Jesus Cristo, ninguém pode ir ao Pai. Porque ele quem nos purifica para chegarmos ao Pai. É ele quem nos purifica. Lá no passado, em que havia a necessidade de sacrifícios diários, os sacerdotes precisavam primeiro sacrificar para perdão dos próprios pecados, para depois sacrificar para o perdão do pecado do povo.
Hoje nós temos Jesus que nos purifica. Não é necessário outro sacrifício. Jesus Cristo, Ele se fez maldição e levou sobre Ele as nossas transgressões para que pudéssemos ser reconciliados ao Pai. Eu marquei até aqui em Êxodo 20, no versículo 24, no versículo 23 e 24 diz: Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouros não farás para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Naquele tempo era necessário fazer um altar de terra, e oferecer sacrifícios de louvor, de perdão, de pedir perdão ao Senhor pela culpa dos nossos pecados, as nossas transgressões. E Deus diz: não farás outros deuses comigo, deuses de prata, de ouro, não farás para vós. Eu marquei, por que eu trouxe esse versículo? Que eu marquei que Deus botou: um altar de terra me farás. E aí o Senhor me fez lembrar que nós somos feitos do pó da terra. Nós fomos feitos lá no princípio. E a palavra diz: do pó da terra nós nascemos, nós viemos, e ao pó da terra retornaremos. Tanto que quando a gente morre, os animais, os bichinhos, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, eles comem a nossa carne. A gente volta a ser pó da terra. Nós voltamos a ser o pó da terra. Nós fomos feitos do pó da terra. Somos altar. E Deus, Ele pede lá no princípio que fosse feito um altar de terra. Lá em Êxodo, lá quando o povo de Israel estava saindo do Egito, um altar de terra farás para sacrificar ao Senhor. Nós somos esse altar. Nós somos um sacrifício vivo diante de Deus. Nós precisamos restaurar o altar. Se ele está quebrado, se ele está se prostituindo, adorando a outros deuses. Precisamos restaurar o nosso coração, restaurar o altar, que é o lugar de adorar a Deus, de sacrifício vivo ao Senhor, de adoração. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, não só com a nossa boca, nosso louvor, mas com a nossa vida. Eu quero dar mais um exemplo e ao fim terminar orando com você. Uma vez eu estava, Deus tinha me revelado algo, e a revelação ela passa muito pelo que a gente conhece, né? O que a gente sente. Deus ele dá a mensagem, só que o profeta, a profetisa, ela interpreta essa mensagem. Quando a gente está muito no iniciozinho, né? A gente está aprendendo, e nós estamos, cada um de nós, eu estou aprendendo, e eu quero cada vez errar menos, né? Aprender cada vez mais para errar menos. Então, ao ouvir a direção de Deus e ao ouvir o que Deus me falou acerca de uma pessoa, eu fiquei com aquilo e isso passou pelos meus sentimentos e eu fiquei muito confusa e eu acabei ferindo, magoando uma pessoa. E quando eu terminei, né, de achar que eu estava fazendo o que era certo, né, que eu achei que eu estava segundo uma palavra que Deus me deu, mas não era a maneira, não era o jeito, não era a forma, não era... Eu estava é a nossa interpretação. Eu quero muito bem que você possa entender esse ponto. Deus, ele nos fala e nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Se não entendemos, pedir ao Espírito Santo, me ajuda a compreender, para que a gente não fale, machuque o outro, para que a gente não caia em algum erro por falta de interpretação, por entender mal o que Deus falou conosco. Então, se não entender, eu peço a direção ao Espírito Santo, porque ele está pronto para nos ensinar. E muito imatura, eu não busquei
aprofundar no entendimento daquela palavra, magoei uma pessoa. E voltei para casa, fui lavar a louça, comecei a louvar, um louvor, adorando a Deus. Comecei a louvar e lavar a louça. E o Espírito Santo, na mesma hora, foi muito forte dentro de mim, falando: você vai me louvar assim? É assim que você me louva? E ele me fez lembrar da passagem de que quando a gente tem alguma causa contra o nosso irmão, ou quando a gente tem algo errado que precisa ser resolvido no tribunal, a gente tem que correr para resolver. A gente precisa resolver, a gente precisa resolver para poder estar certo com Deus, para poder adorar ao Senhor, para poder não ter nada, nenhuma mancha em nós, para poder estar tudo bem. E o Senhor falou: é assim que você me adora? É assim que você quer me louvar? Vai lá acertar, vai lá pedir perdão. E eu fui, na mesma hora, de prontidão. Peguei as minhas coisas, larguei a louça, fui lá, pedi perdão à pessoa. Falei: não devia ter falado assim, não interpretei corretamente, o Senhor me repreendeu, me perdoa. E nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e tentar errar cada vez menos. E olhar para Jesus, que é o nosso alvo. Como eu disse, ele é o fundamento. Não pode ter outro fundamento. O seu fundamento não pode estar em cima de um homem. Se tiver sobre uma pessoa, quando ele errar, quando ele falhar, porque não se engane, vai errar, vai falhar, nós somos falhos. Então, a sua casa que estava construída sobre essa pessoa, ela vai ruir, porque estava sobre a areia. Mas quando nós colocamos em Jesus Cristo, e nós entendemos que nós somos dependentes dele, que nós precisamos dele, sem ele não tem salvação, sem ele nós não podemos nos chegar a Deus, ao Pai, porque é ele quem nos aproxima, ele que nos ligou, nos reconciliou. Se nós não estamos em Jesus, não tem como ter intimidade e relacionamento com Deus, Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito dele. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesse dia. Como diz, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Se o Senhor tem nos dito, olhe para si, veja os ídolos que você tem construído no teu coração, que você se volte para si mesmo. Porque às vezes você pode pensar: eu não adoro nenhuma imagem, eu não adoro, não tem nada nesse mundo que eu adore mais. Mas o que tem roubado o tempo da sua vida? O que tem te tirado da presença de Deus? Quando você deveria, Deus te chama: filho, filha, vem, vamos passar um tempo juntos. Vem estar comigo, vem orar, vem adorar o meu santo nome. E você escolhe fazer outra coisa. Isso é um ídolo no seu coração. O nosso coração, ele fabrica muitos ídolos. Ídolos que não precisam ter uma imagem. Nós idolatramos muitas coisas. Não devemos. Por isso precisamos sondar o nosso coração. Deus diz: sondo a mente e o coração. Ninguém engana Deus. E quando nós olhamos para dentro de nós e vemos: Senhor, existe sim isso que eu preciso abandonar, porque tem tomado o meu coração, tem tomado um lugar que só deve ser o lugar de adoração a Ti. Então você abre mão disso. Eu dei um exemplo também na igreja, e eu dou exemplo das minhas falhas para mostrar: você está aqui e eu ensino a palavra, e eu preciso que você entenda que eu sou falha, mas eu estou em Jesus Cristo, porque quando nós estamos na luz, em Jesus, nós vemos com clareza aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, aquilo que Deus, Ele está dizendo: eu vou te transformar de dentro para fora, haverá transformação, eu que comecei essa obra sou fiel para completar. Deus dá o crescimento, Deus que começa a obra em nós, mas precisamos estar dispostos a abrir a casa, o nosso coração, abrir a nossa vida, colocar as coisas, todas as coisas diante do altar, diante de Deus, para que Ele faça novas todas as coisas, para que Ele nos transforme. Então, eu dei esse exemplo uma vez que eu estava falando na igreja,
eu falei, olha, que Deus também me deu essa palavra, não essa, em outra passagem, mas falando acerca da idolatria. E Deus me fez lembrar eu sempre gostei muito de séries de TV, séries da Netflix. E eu passava muito tempo do meu dia, no tempo que eu tinha muito tempo, mas agora nem dá, mas mesmo quando dava, eu passava muito tempo. Eu amava, eu abandonava as outras coisas, às vezes deixava até, eu não vou comer agora não, vou terminar de assistir. Eu amava demais aquele tempo que eu estava ali passando e se tornou um ídolo no meu coração. E roubava o tempo que eu tinha para estar com Deus. E então Deus começou a me mostrar isso. E um dia numa oração eu falei, Senhor, eu abro mão. Eu não quero mais. Assim como o povo de Israel abriu mão, tirou os ídolos, né, do meio deles. Aquele dia eu tirei aquele ídolo do meu meio. Eu tirei aquele ídolo do meu coração. Eu falei, eu não quero mais. Eu abro mão por completo. Porque eu sabia que se eu ficasse um pouquinho, poderia me fazer mal. E eu falei até com Deus, Senhor, se for para ver algo relacionado a Ti, Senhor, na Netflix eu vou assistir. Mas séries, outras coisas, eu abro mão. Eu abro mão desse ídolo, eu não quero mais adorar. E como eu falei, o amor excessivo a alguma coisa, atividade ou pessoa. E quando eu abri mão, eu realmente abri mão, ficou tão inutilizável a Netflix que a gente cancelou a assinatura depois de alguns meses, porque estava pagando sem usar. E realmente tomava o meu tempo e tomava o meu coração. Tomava o meu tempo com Deus. Tomava a minha adoração ao Senhor. Tomava a minha rendição a Deus. E esse ídolo foi arrancado. Eu mesma arranquei, com a ajuda do Senhor, quando eu decidi arrancar. Quando eu falei, chega, eu não quero mais. Eu vou tirar isso do meu meio, do meu coração. Eu não sei o que tem tomado a sua vida, o seu dia. Mas Deus me chamou a estar hoje aqui ministrando essa palavra. Assim como Ele me despertou pela manhã falando acerca do inferno. Porque muitos que estão na casa de Deus, que fazem parte da igreja, ali era uma igreja, Tiatira, faziam parte da igreja, mas muitos estavam se contaminando, se prostituindo com os falsos ensinamentos, adorando a outros deuses. Que você possa tirar do meio de ti, tirar do teu coração, qualquer coisa ou pessoa que estiver no centro do teu coração, que você ama demais e tem tirado o lugar de adoração ao Senhor. Se é uma pessoa, entenda, é uma pessoa. É uma pessoa. Como qualquer outra pessoa, você deve amar, mas não excessivamente. Se é excessivamente, se afasta um pouco, dá um tempo para que o seu coração seja curado, para que Deus transforme o seu coração. Porque melhor é que nós nos afastemos e nós retiremos aquilo que nos faz pecar do meio de nós, do que todo o nosso corpo ser lançado no inferno. E aqueles que não se arrependerem terão juízo, perderão a coroa de vida. Porque isso é muito sério, é o que diz essa palavra da carta de Tiatira. Aqueles que estão no Senhor, retém, guarda, permanece para que ninguém roube a coroa deles, para que eles recebam do Senhor a recompensa quando o Senhor vier voltar, buscar a igreja dele, toda a igreja dele, a noiva dele. Retenha. Se você não tem adorado, se prostrado, você sonda o teu coração e vê, não, Deus está no centro do meu coração. Guarda isso. Guarda. Porque aqueles que perseverarem na fé e guardarem o coração em Jesus, não se dobrarem a outros deuses, não se curvarem a esse mundo, terão a recompensa do Senhor. Terão parte, serão co-herdeiros com Cristo Jesus
E Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. E nós já temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós temos acesso ao nosso Senhor Jesus. Hoje, em qualquer momento do seu dia, você pode parar tudo, fechar os seus olhos e clamar ao Senhor. Você tem acesso. No passado, no tempo da velha aliança, se fizesse isso, as pessoas eram consumidas, se tentassem chegar no Santo dos Santos. Hoje, quando nós, em oração, confessamos os nossos erros ao Senhor Jesus, pedimos perdão a Ele e nós entramos no lugar santo, Santo dos Santos. Nós podemos adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós podemos ouvir da parte dEle aquilo que Ele quer nos revelar. Podemos desfrutar da presença dEle. E não há lugar melhor. Só de falar de Deus, a gente já sente paz e alegria. Quando a gente entra para falar com Ele, é muito mais intenso. É muito mais forte. É uma paz, é uma alegria, a gente sente a presença. Por mais que a gente não veja, a gente sente a presença do Senhor. Que você não abra mão de ter comunhão, intimidade com Deus. Que você saiba que, mesmo com as suas faltas, com as suas falhas, Deus não deixou de te amar. E se você se arrepender e prostrado orar, se arrepender e orar ao Senhor pedindo perdão, o Senhor perdoa. Deus perdoa e não faz vir o juízo que Ele tinha decretado. Ele volta atrás na palavra dEle, como Ele fez com a cidade de Nínive. Porque o juízo viria sobre eles, mas quando eles se arrependeram, o Senhor teve compaixão. Deus teve compaixão, porque Deus, Ele tem grande compaixão por nós e misericórdia. Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ele não tem prazer na nossa morte. Por isso que Ele nos ensina tanto. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou tanto e deu tantas parábolas acerca do inferno e do reino dos céus. Porque Ele sabe que o juízo de Deus virá e Ele sabe que Ele vai voltar para nos buscar. Ele já sabia lá atrás, antes de se entregar para a morte e ressuscitar, antes de voltar a sentar ao lado direito de Deus. Jesus já sabia que Ele iria nos preparar um lugar e aqueles que permanecessem nele estariam para sempre nele, eternamente. Guarde a palavra de Deus no teu coração para não pecar. Que você possa saber que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus Cristo te ama e Ele está pronto para perdoar. Se você se arrepender, se você largar toda a idolatria, abrir mão daquilo que tem te feito pecar. Quando você abrir mão disso e pedir perdão ao Senhor, o Senhor vem, Ele limpa o teu coração. Ele te dá um coração puro. A oração de Davi, eu quero encerrar, mas eu não consigo encerrar. Eu não consigo parar de falar. Mas eu vou falar só mais isso e vou encerrar. Muito importante. Davi pecou. E Davi, a gente vê na palavra, diz, né, que ele teve um coração segundo o coração de Deus. E ele pecou porque ele era homem, era falho. Não tem nessa terra, único que passou por ela sem pecar foi o Senhor Jesus. Todos pecaram. Todos. Então Davi, ele pecou. E ele faz uma oração que nós podemos meditar, se eu não me engano, em Salmos 51. Que ele fala, dá-me, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. A oração de Davi. Ele sabia que o coração dele tinha sido corrompido, que ele tinha pecado, mas ele pede, Senhor, dá-me um coração puro e um espírito reto, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus habitava nele, assim como habitou em Saul. Assim como habitou em Saul. Mas Saul não se arrependeu.
e o Senhor retirou dele o Espírito Santo dele. O Senhor retirou o Espírito Santo de Saulo. Não perca a presença do Espírito Santo. Não apague a voz do Espírito Santo dentro de você. Restaura o altar. Nós somos altar de Deus. Nós fomos feitos templo do Senhor. Ele mesmo nos fez morada dele. Ele escolheu morar em nós. Nós precisamos escolher todos os dias que deixar ele fazer morada em nós. Buscar andar segundo a vontade dele. E se cairmos, temos Jesus Cristo que nos purifica mais uma vez. Se nós largarmos aquilo que nos fez pecar, se nós abandonarmos o nosso erro e nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Jesus está pronto para limpar o nosso coração. Jesus está pronto para nos dar um coração puro, um espírito reto. Amém? Que o Senhor ministre mais ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, eu sinto a tua presença aqui. Pai, eu falei que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei que quem faz a obra é o Senhor. Que nenhum dos seus se perca, Pai. E que eu não deixe de anunciar a tua palavra. Pois eu sei, Senhor, que muitos precisam ouvir a tua voz. Muitas almas precisam ser saqueadas do inferno. Muitos têm ido para o inferno sem nem mesmo saber, sem direção, indo pelo caminho largo. Mas, Pai, eu te peço que a tua palavra possa encontrar esses corações. Espírito Santo, prepara os corações e seja feita a tua vontade em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu só quero que você saiba que o Senhor te ama. Por isso Ele me mandou anunciar essa palavra. Deus tem um amor tão grande por você. Deus tem um amor tão grande por esse mundo, pelas pessoas, pelo pecador, que Ele enviou o Filho dele, Jesus, para que todo aquele que nele crer e recebê-lo como Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Não negue ao Senhor Jesus. Que você possa ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja.